Brasil, nós vivemos uma situação muito desagradável. Nós temos um presidente que você conhece, deve ter muitas notícias dele na Argentina. É um presidente que não estimula o amor, não estimula a fraternidade, não estimula a solidariedade. O negócio dele é ódio, é confronto, é miliciano. Ou seja, agora mesmo está se apurando na CPI o processo de genocídio que ele praticou na questão do Covid-19. No Brasil, nós temos já 516 mil pessoas mortas por conta do Covid e temos 18 milhões de casos de Covid, de pessoas infectadas. Ou seja, metade dessas mortes poderia não ter existido se o nosso governo tivesse agido como governo. Ou seja, numa crise como essa, o papel do governo era criar um comitê de crise. Esse comitê de crise deveria ter, além do Ministério da Saúde, deveria ter um grupo de especialistas sobre a questão, do Covid, deveria ter participação dos secretários de saúde dos estados e firmar um protocolo para que a gente pudesse orientar a sociedade brasileira. Isso não aconteceu. Ao mesmo tempo, o Brasil teve a oportunidade de comprar vacina logo no começo. A Organização Mundial da Saúde chegou a oferecer ao Brasil 70 milhões de doses de vacinas e o governo não quis comprar. Agora mesmo há uma denúncia de corrupção na compra de vacinas que ainda não está apurada, mas que está sendo denunciado e está sendo apurado na CPI. Vamos ver aonde que a CPI chega na apuração. E eu não sou daquele de denunciar antes de apurar, eu quero que apure, se tem suspeita, apure, investigue e puna-se, se houve corrupção. Há denúncias aqui de que teve pessoas ligadas ao Ministério da Saúde, ao governo, que cobrava $1 por cada vacina. Ou seja, isso é denúncia ainda, isso não está apurado, está sendo investigado agora. Bem, então, pelo fato do governo não ter cuidado, do coronavírus quando ele chegou, pelo fato do governo não acreditar no vírus, pelo fato do governo dizer que era só uma gripezinha que não ia afetar muita coisa, e pelo fato do governo ficar receitando um remédio que não tem nenhuma validade científica para o Covid-19. É um remédio utilizado muito para curar as pessoas de malária, mas não é um remédio provado cientificamente que não serve para o coronavírus. E o presidente Bolsonaro passou a ser, então, um representante, desse remédio, fazendo discurso, mandando as pessoas comprar o remédio, o Exército produzir não sei quantos milhões de caixas de remédio, sem nenhuma utilidade para o Covid-19. Tudo isso está sendo apurado agora. O governo chegou a criar um comitê, um gabinete paralelo para receitar remédios que não estavam previstos pelos cientistas brasileiros, pelos médicos brasileiros. Bem, então, o Bolsonaro está sendo chamado de genocida, porque o Bolsonaro tem grande responsabilidade por uma grande parte das mortes que aconteceram no Brasil, que poderia ter sido evitada. Eu não me sinto confortável para falar isso, porque eu não tenho prova, não tenho. A única coisa que eu tenho são os números e são os gestos de impropriedade, de incompetência, de má vontade do presidente em cuidar do povo brasileiro na questão do Covid. Até hoje ele continua não acreditando, até hoje ele continua não utilizando máscara, até hoje ele continua mentindo. Só para você ter uma ideia, foi criado um observatório, das mentiras contadas pelo Bolsonaro e chegaram à conclusão que o Bolsonaro mentiu 3.151 vezes desde que assumiu a presidência. É, em média, 4 mentiras por dia. É, em média, 4 fake news por dia. Então, esse presidente, na verdade, veja, Vitor, eu que sou um democrata, eu que admito e acho que a alternância de poder é uma coisa saudável para a democracia. Não tem nenhum problema que a esquerda eleja um candidato amanhã, depois a direita possa eleger um, mas que a democracia seja tratada com uma certa civilidade,
com certo respeito às instituições, com certo respeito às diferenças. Eu nunca imaginei que o Brasil fosse eleger um genocida, um fascista, uma pessoa que não gosta de democracia, que não gosta de negro, que não gosta de LGBT, que não gosta de sindicato, que não gosta de trabalhador. Ou seja, ele não gosta de índio, ele não gosta de preservar a floresta amazônica, ou seja, ele não tem limite para as maldades. Ele não tem limite. Nós temos no Brasil hoje o maior número de desempregados da história do país. São quase 15% da população economicamente ativa desempregada. Você sabe que nós temos uma precarização enorme no Brasil, ou seja, as pessoas acham que são microempreendedores, sabe, quando, na verdade, as pessoas são quase que, sabe, trabalham sem nenhum direito, se ficar doente não tem direito, se acidentar não tem direito. Sabe, é uma coisa que a gente não via, destruíram tudo que era a conquista dos trabalhadores que nós tivemos na década de 40, na década de 50, no nosso governo, e nós, portanto, vamos ter muito trabalho para recuperar isso. Nós vamos ter não só que recuperar, agora mesmo ter um processo de privatização, desmontando a Petrobras, destruir a indústria naval. Estamos agora tentando privatizar a nossa principal empresa de energia elétrica, que é a Eletrobras, uma estatal muito grande, muito importante, ou seja, porque é a única coisa que eles sabem fazer. Eles não estimulam e não falam a palavra crescimento, não falam a palavra desenvolvimento, não falam a palavra geração de emprego, não falam a palavra distribuição de renda, tudo para eles é o contrário. E hoje nós temos, possivelmente, a maior queda da massa salarial dos últimos 30 anos no Brasil.